Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, ou até a morte. Disse ele: fique aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que esperava fosse afastada dele. E clamou: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguia manter os olhos abertos. E eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levanta-se e vamos, meu traidor chegou. Amém? Como eu disse, Jesus sofreu antes da gente sofrer. Jesus passou por várias coisas antes da gente passar. E por que Jesus passou por tudo isso? Isso, se a gente for levar assim, irmãos, a sério isso mesmo, e colocar no nosso coração isso, a gente nunca vai deixar de ser fiel a Deus. A gente nunca vai deixar de servir ao Senhor. Porque Jesus, Ele sofreu pela minha vida e pela sua vida. Ele angustiou, chorou pela minha vida e pela sua vida. E olha que Jesus, antes de vir como um homem, de nascer do ventre de uma virgem gerada através do Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, Ele era Deus, Ele estava junto com o Pai, Ele tinha toda a glória, Ele tinha todo o poder. Tanto que depois que Ele ressuscitou, Ele falou: Pai, me dá toda a glória que o Senhor falou que ia me dar. E a Bíblia diz que Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus todo poderoso, que tinha tudo lá no céu, que era glorioso, majestoso, de repente Ele se faz carne. E Ele se faz carne para quê? Para morrer pela minha vida e pela sua vida. Porque Ele, como Deus, não tem como Ele morrer, mas Ele morreu como um homem. Então, ou seja, Ele se fez carne, Ele passou a sofrer tudo aquilo que eu e você sofria. Ele passou a sentir tudo aquilo que eu e você sentia. Por isso que hoje, eu e você, irmãos, nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quem? Jesus. Por quê? Porque Ele passou também. Então sempre que quando você estiver passando por uma adversidade, seja qual for, saiba que Jesus também passou. Saiba que Jesus foi tentado, Jesus foi caluniado, Jesus foi perseguido, Jesus foi discriminado, Jesus foi maltratado, Jesus foi cuspido, foi esbofeteado, foi esmurrado. Fizeram muitas coisas com o nosso mestre. Passou vergonha pública, vergonha na frente das pessoas. Passou por várias coisas. Por quê? Por amor à minha vida e à sua vida. Por que Ele passou por isso, irmão? Para tirar a nossa vergonha, para tirar a gente do nosso pecado, para tirar a gente da condenação eterna, para nos dar o que? A vida eterna, a salvação eterna. E nesse contexto aqui, Jesus estava nas suas últimas decisões, irmãos, porque estava chegando a hora dele ser crucificado. Aí Jesus vai para o lugar Getsêmani, que era um jardim no Monte das Oliveiras, e Jesus chama os discípulos mais próximos para estar ali orando com Ele. Por quê? Porque Ele estava angustiado. Olha o que diz a Bíblia: Ele sentiu grande pavor e angústia. Irmão, Jesus que curava, que salvava, que libertava, que transformava, que expulsava demônio, Ele também sentiu pavor e angústia. Mas esse pavor e angústia, olha o que diz o 34: a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer ou até a morte.
Por que ele sentiu esse pavor? Por que ele sentiu essa angústia? Irmãos, ele ia receber a ira de Deus sobre ele. Ele ia receber o cálice do pecado sobre a vida dele, o cálice do sofrimento, o cálice de carregar a cruz, o cálice de sofrer chibatada, sofrer coisas terríveis, até de ser, pregado, irmãos, no madeiro. Que quem morria pregado no madeiro era só malfeitor, era só criminoso, era só gente ruim. Jesus, ele ia tomar um cálice que o pecado todo ia ali para a carne dele. Não que ele pecou, mas ele ia receber toda a ira do pecado na carne dele. Por isso que a Bíblia fala, e na carne condenou o pecado, porque através da morte de Jesus o pecado foi condenado. Que pecado? O nosso pecado. O pecado que era para vir para nós, o pecado que, quer dizer, a ira do pecado que era para vir sobre nós foi sobre Jesus. Aquilo que era para eu e você sofrer, aquilo que era para eu e você ser condenado, aquilo que era para eu e você ser crucificado, Jesus foi no nosso lugar. Agora vamos fazer aqui uma retrospectiva, vamos lá. Me perdoa não saber muito falar a palavra, mas vamos lá. Imagine você saber que a partir de agora você vai receber chicotada, você vai receber desprezo, você vai ser furado, que furaram Jesus com uma lança, você vai andar nu para ser crucificado. Aqueles que você curou, aqueles que você salvou, que ele salvou, aqueles que ele ajudou, estendeu as mãos, foi o mesmo que estavam dizendo crucificam. A mesma multidão dizia crucificam, crucificam, crucificam. E ele, sabendo que tudo aquilo ia vir sobre ele, e o mais ainda, porque quando o pecado foi sobre ele, a ira de Deus foi sobre ele, a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Nem o próprio Deus ali, irmão, nesse exato momento, poupou Jesus. Por isso que ele falou, Eli sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonou? Agora eu faço uma pergunta, Deus abandonou Jesus? Não, mas nesse exato momento, quando o pecado da humanidade foi todo em Jesus, Deus não pôde ajudar Jesus ali. Deus teve que exercer a sua ira. Então Jesus se sentiu também abandonado, irmão. Sentiu-se abandonado, sabe para quê? Para eu e você não sentir abandonado hoje. Para que eu e você hoje servisse a Ele, para que eu e você hoje fosse salvo, para que eu e você hoje fosse liberto. Então todo tipo de coisa que você pensa que está passando, Jesus passou. Mas tem uma coisa, Ele sabia que isso que Ele estava passando ia produzir uma salvação para a nossa vida. E mesmo assim, Ele decidiu passar. Eu marquei algumas coisas aqui, irmão. Como que Jesus conseguiu passar por todo esse sofrimento? Porque Ele tinha um propósito. E o propósito era morrer pelos nossos pecados. Então quando a gente tem propósito, irmão, e o propósito é de Deus, a gente consegue passar pelas adversidades. Porque às vezes não significa que a gente vai cumprir um propósito de Deus, que as coisas vão ser fáceis, que nós não vamos ser perseguidos, que a gente não vai ser caluniado, que as pessoas não vão olhar torto para a gente, que as pessoas não vai falar mal a nosso respeito, que as pessoas não vão desacreditar da gente. Mas o mais importante é a gente cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E qual que era o propósito de Jesus? Dar a vida pelas pessoas. Qual que era o propósito de Jesus? Morrer para salvar as pessoas. Então Ele olhou para esse propósito, Ele veio para esse propósito, e Ele cumpriu esse propósito. Então, igreja do Senhor, igreja e todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus, Jesus conseguiu passar pelas dores mais terríveis, mas Ele conseguiu porque Ele estava fazendo a vontade do Pai, tinha um propósito de salvar a minha vida e a sua vida. Então, o Jesus que passou por tudo isso, é o Jesus que fala para nós, para mim, para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o Jesus que fala conosco: nega a si mesmo, carrega a sua cruz
cruz e siga-me. É o Jesus que nos pega pela mão direita e diz: não, eu venci, você também vai vencer. É o Jesus, irmão, que está aqui nessa noite, porque Ele ressuscitou, Ele vive. Então, Ele tinha um propósito. Então, não deixa de cumprir o propósito que Deus te chamou. Mas você fala: está doendo. Irmão, às vezes dói. Mas é melhor fazer a vontade de Deus. É melhor fazer a vontade de Deus, porque no final gera salvação, no final gera transformação. Vou só dar um exemplo. Nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, às vezes no começo da nossa caminhada, algumas situações na nossa vida, nós passamos por situações difíceis. Mas e se a gente desiste? Será que outras pessoas estariam aqui hoje por nós ter desistido? Não. Às vezes por nós estar aqui hoje, as pessoas falam: não, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Ou seja, então, mesmo o sofrimento vai gerar alguma coisa em alguém. Vai gerar. Então vamos fazer as coisas certas. E a segunda coisa que Jesus conseguiu, por que Ele conseguiu vencer, irmão? Porque Ele buscou a Deus. Mesmo Ele sendo Jesus, mas Ele estava como homem, Ele buscou a Deus. Ele dependeu de Deus. Irmão, se a gente não depender de Deus, a gente não vence o menor pecado que a gente tem, ou que a gente peca às vezes. Porque o pecado, ele não vence na carne, ele vence no Espírito. E para estar em Espírito é só com Deus. Sem Deus a gente é completamente carnal. Sem Deus a gente é completamente depravado, porque o pecado mexeu em todas as áreas da nossa vida. Pode ver que às vezes você faz coisa que você não quer fazer, mas ali a natureza, o pecado mexeu com a nossa moral, mexeu com todo o nosso corpo, que às vezes a gente faz o que a gente não quer. Por causa do quê? Do pecado. Por causa dos sentimentos, das coisas. Mas quando a gente busca Deus, irmão, quando a gente se fortalece em Deus, a gente consegue vencer o pecado. A gente consegue vencer as tentações. Então, em nome de Jesus, olha para Jesus, olha para Deus. Eu não sei o que tem vencido você, mas nessa noite, em nome de Jesus, se você crê na palavra de Deus, Deus vai te dar força e você vai vencer esse pecado em nome de Jesus. E olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Quando Jesus foi orar no Getsêmani, ele disse: a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Por quê? Porque ele ia morrer mesmo. Ele sentiu uma angústia, irmão, tremenda. A Bíblia vai dizer em Lucas, se eu não me engano 22:44, que ele chegou a suar sangue. E as suas gotas, porque Lucas era médico, então ele fez mais detalhado. E as gotas de sangue caíam no chão. Porque, irmão, imagina, como eu disse, ele sofreu a angústia da humanidade toda. Ele sofreu a ira de Deus sobre a vida dele, e todo o pecado da humanidade ia recair sobre ele. Eu vou só dar um exemplo. Imagine alguém numa cadeira elétrica. Aqui nesse país não tem isso, mas nós sabemos que tem país tem pena de morte, cadeira elétrica. Imagine a pessoa estar na cadeira elétrica e saber que vai receber toda aquela carga para matar ela. Assim era com Jesus, mas não era uma cadeira elétrica. Só que qual foi a diferença de Jesus para alguém que muitas vezes está numa cadeira elétrica culpado? Que Jesus não era culpado. Jesus não era culpado. Jesus não fez nada para merecer aquilo. Jesus não fez nada para merecer a crucificação, mas mesmo assim, Ele foi o nosso substituto. Mesmo assim, Ele aceitou morrer no nosso lugar. E o que Ele recebeu? Toda aquela descarga em cima dele. Ele recebeu toda a ira de Deus em cima dele. E olha, irmão, que o negócio é mais profundo ainda. Porque aqui na terra tem os juízes que decretam ali. Mas quem era o próprio que ia decretar sair? O próprio Deus. Imagina o coração de Jesus e o coração de Deus. O próprio Pai ia ter que fazer isso. Como diz no livro de Isaías 53, agradou-lo moê-lo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Então o próprio pai teve que exercer a ira no filho, mesmo o filho ser inocente. Mas por quê? Porque o próprio Jesus falou: não, pai, eu estou aqui para fazer a sua vontade. E Jesus se colocou no nosso lugar, e o pai teve que exercer a ira em Jesus, ao ponto de Jesus dizer: por que me abandonou? Mas o pai não tinha abandonado, o pai tinha que fazer aquilo, irmão. Agora imagine você colocando alguém que você ama numa cadeira elétrica, e você sabendo que não é culpado, e você derramando toda aquela carga elétrica naquela pessoa. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi o que o pai teve que fazer. Por isso que a Bíblia diz assim, irmãos, é muito forte, que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe essa tal maneira? Que enviou o seu filho unigênito, o único que ele tinha. E unigênito também vem de princípio, que estava desde o princípio. Ele enviou o seu filho unigênito, irmãos. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus sofreu toda angústia, angustiou até a morte. Mesmo assim, ele falou: eu vou cumprir a vontade do Pai, eu vou ser fiel. E ele foi fiel. E qual que é o resultado disso? Eu e você estamos aqui hoje. Ah, meu Deus. Se a gente está aqui, irmão, não é porque a gente é bonzinho, não. Não é porque a gente merece, não. Porque se for ver, a gente não faz tantas coisas que Deus... A gente até duvida que nós fez. É só a misericórdia de Deus, irmão. Foi o amor de Deus. Porque senão a gente tinha recebido a ira de Deus. Mas o amor de Deus foi maior. O amor de Jesus foi maior. Então, em nome de Jesus, agradece a Deus por você estar aqui. E não se abaixe diante da dificuldade. E saiba que você também vai vencer. E agora eu também queria destacar algumas coisas dos discípulos, irmão. Aqui tem Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Esses 3 discípulos tinham visto Jesus transformado no Monte das Oliveiras, Mateus 17, se eu não me engano. Eles viram Jesus glorificado. Jesus tinha um ministério com Pedro, tinha um ministério também com João e com Tiago. Tiago foi o primeiro a morrer martirizado, decapitado. João foi o último dos apóstolos a morrer. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, pastoreou o povo de Deus. Só que na hora que Jesus chama esses 3 para ajudar ele em oração, a hora que Jesus chama esses 3 para estar ali com eles, no momento mais difícil de Jesus, nem os discípulos conseguiram ajudar ele. Irmãos, é bom quando a gente busca Deus, e é bom também quando a gente tem irmãos para nos ajudar. Mas tem hora que é só Deus na nossa vida. Tem hora que é só Deus. Os discípulos não pôde vigiar nenhuma hora. Olha o que diz no versículo 34, só a parte última. Disse ele: fique aqui e vigie. Jesus, angustiado, chorando, ia receber toda a ira, falou: fica aqui e vigia. Voltou, os discípulos estavam como? Dormindo. Dormindo. Aí agora deixa eu falar algo para vocês. Já pensou se você fosse morrer por alguém, ou por algumas pessoas, e a gente ali chorando, angustiando, antes da morte, e a gente falasse para essas pessoas: ó, fica aqui um pouquinho, ajuda eu vou morrer por vocês, né? Ajuda eu em oração um pouco, né? Ajuda aí. Aí a gente volta, as almas estão dormindo. Aquelas vidas estão dormindo. Você fala que eu vou morrer por umas pessoas que eu falo, nem na hora que eu vou morrer, para essas pessoas elas têm capacidade de me ajudar. Mas Jesus sabia a condição de Pedro, de Tiago e João. Jesus sabe a nossa condição. E se nós estamos aqui hoje, é porque a graça dele é maior. Se nós estamos aqui hoje, é porque o amor dele é maior. Porque quantas vezes a gente dorme espiritualmente? Quantas vezes a gente sai da direção de Jesus, fala ora, a gente não ora. Jesus fala vigia, a gente não vigia. Quantas vezes acontece isso? Mas em nome de Jesus, vale a pena orar e vigiar. Porque o próprio Jesus dá uma lição nisso. Olha a lição para a gente vencer, irmão, os testes da vida.
Lembra? Porque eu falei que Jesus conseguiu vencer. Primeiro, o propósito, ele veio com esse propósito. Segundo, ele buscava Deus e dependia de Deus. E como a gente consegue vencer as angústias, os pecados, as coisas desse mundo? É focando no propósito que Deus tem para nós e fazendo o quê? Buscando a Deus, orando, vigiando. Senão a gente não consegue vencer. Não tem, para o crente não tem outro termo, irmão, para vencer. É só buscando a Deus. É só oração, vigiando. Senão, para qualquer pessoa que quer vencer o mundo, quer vencer o pecado, é só buscando Jesus. Porque ele venceu o pecado. E é através dele que a gente vence o pecado. Aí olha o que diz o versículo 35. E ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que esperava fosse afastada dele. E clamou: Abá, que é em aramaico pai, tudo é possível para ti. Penso que afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua e não a minha vontade. Jesus falou: Pai, eu sei que tudo é possível para ti. Se o Senhor quiser que passar essa provação, esse cálice que eu vou tomar, o Senhor pode passar, mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmão, deixa eu falar um negocinho para vocês. Tem cálice que Deus vai passar, mas tem cálice que não. Não teve coisa que você já pediu para Deus tirar e Deus não tirou? Não estou falando de pecado não, né? Porque pecado Deus quer tirar de tudo, qualquer jeito da sua vida. Porque o pecado afasta de Deus e leva o pecado. O pecado afasta de Deus e leva para a morte. E morte eterna ainda. Mas eu estou falando de passar por alguma aflição. Às vezes a gente passa por coisas. Às vezes uma enfermidade. Às vezes uma coisa que a gente está passando no emprego. Às vezes nesse mundo. Tem coisas que às vezes a gente passa e às vezes Deus não tira. Por quê? Porque a gente tem que passar pelaquilo. Ser perseguido por amor a Jesus. Jesus falou que nesse mundo a gente ia ser perseguido. Tem coisa que não dá para passar, tem coisa que passa. Mas fica tranquilo, o que não for para Deus passar, Ele vai te dar força e vai passar com você. Agora o que for para tirar, Ele vai tirar da sua vida. Porque Deus não passou o cálice de Jesus. Jesus pediu 3 vezes, mas falou: Senhor, não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a sua. Irmão, ora assim: Deus, eu quero que você tire isso. Não tem a ver com pecado, tá, irmão? O pecado Deus quer tirar de todo jeito. Tem a ver com alguma situação que às vezes você passa. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. E Ele vai te dar força. Lembra quando Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele? Deus falou: não, a minha graça te basta. E Paulo foi até o final. E Jesus, mesmo Deus não passando, Ele foi até o final. Por quê? Porque Deus deu força para Jesus passar por tudo que Ele tinha que passar. Irmãos, só Jesus para nos dar força para passar tudo que a gente tem que passar nesse mundo. É só Jesus para pegar nas nossas mãos e falar: não, você não vai desistir, você vai conseguir. Você vai, você vai, você vai. Pensa a pior situação, irmão. Jesus passa conosco. Pensa, porque olha o que Jesus sofreu. Olha o que Jesus sofreu. Imagine você preso como se fosse um ladrão. Na mesma noite você é traído com um beijo. Judas dá um beijo nele como sinal de traição. E quem fazia isso era amigo, era intimidade com o mestre. E Pedro trai ele com um beijo. Aí é levado preso, é caluniado por várias testemunhas falsas. Ou seja, acusações contra a vida deles, coisa que ele não tinha feito. Depois ainda é trocado. E o povo fala: solta Barrabás, que tinha causado uma revolução e um assassinato, e prende Jesus, que era justo, e crucificam. Aí Pilatos vai e dá ele para ser açoitado. Jesus é açoitado, rasgam a veste dele, bate com uma cana na cabeça dele a coroa de espinho. Ele carrega a cruz até o Gólgota. Significa caveira, porque era uma caverna onde ali era crucificada as pessoas em forma de caveira. E ele vai sangrando, machucado, carregando aquela cruz por amor à minha vida e à sua vida. É a via dolorosa. Jesus seguiu essa via, passou por tudo isso. Então, igreja do Senhor, nada que nós passamos hoje às vezes é comparado ao que Ele passou por nós. Nada que nós sofremos hoje às vezes é comparado ao que Ele passou pela gente. Então você acha que você não consegue vencer essa dificuldade?
Você acha que você não consegue vencer esse problema? Sozinho você não consegue, mas com Jesus você consegue. Então tem que acreditar nele, ter fé nele e confiar nele. Aí olha o que diz o 37. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora. Às vezes nós não conseguimos ficar nem uma hora na presença de Deus, irmão. Que tristeza isso aí para Deus, né? Deus enviou o filho dele, o mais valioso, e às vezes a gente acha que ficar no culto uma hora e meia, nossa, para que o culto está demorando, para que ficar tanto? Às vezes vai orar, nós não aguenta orar nem 2 minutos, 1 minuto, vai ler a Bíblia nem 1 minuto, assiste uma pregação de 5 segundos, já não quer. Irmãos, será que a gente não pode ficar na presença de Deus nem 1 hora por dia? É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer do que Jesus fez por nós. Aí Jesus diz assim, 38, vigiem e ore para que vocês não cedam à tentação. Porque os discípulos iam passar por um teste. Para eles passar por esse teste, eles tinham que estar orando e vigiando para não ceder à tentação. Irmão, por que a gente cede à tentação? Porque a gente não vigia e não ora. É simples. Porque se a gente confiar em Jesus, vigiar e orar, a gente vence a tentação. Um dia, irmãos, uma pessoa ligou para mim, eu não vou falar nomes, e a pessoa ligou para mim, ó, tem uma pessoa que ela tá meio ansiosa, que ela tá parando de fumar, e ela tá ansiosa, e ela tá ficando nervosa. Falei, não, pode deixar que nós vai conversar. Aí fui lá, eu e a pessoa andou de moto, aí a gente chegou no lugar, falamos, vamos fazer uma oração, vamos ler uma palavra, né? Aí oramos, irmãos, fizemos uma oração. Daqui a pouco a pessoa está na moto comigo falando, não estou sentindo mais nada. Não estou nervoso, não estou ansioso, não estou com vontade de fumar mais. O que é isso? Oração, palavra de Deus. Irmão, por que a gente não tem, pelo menos eu, né? Não tem desejo das coisas desse mundo, nessas questões. Por quê? Porque Deus preenche. Entendeu? Deus preenche, a gente vai orando. Agora vai a gente deixar de orar e vigiar para ver. A gente tem que continuar orando, tem que continuar vigiando, perseverando, por quê? Vai deixar de comer arroz e feijão todo dia para você ver? Deixa de se alimentar, daqui a pouco você vai ficando fraquinho. Irmão, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Sabe o que Jesus falou em João 6,35? Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. E aquele que vem a mim, nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque Ele é o pão da vida e a água da vida. O que ele está falando? Que Ele preenche a nossa vida. Não que a gente não vai ter fome e sede de buscar Ele, porque isso a gente tem que ter, porque a gente sempre vai depender dEle. Mas eu falo assim das coisas desse mundo, porque Ele é tão suficiente que Ele sacia a nossa vida. Ele sacia a nossa alma e a gente é preenchido por Ele. Mas a gente tem que fazer também orar e vigiar. Ora e vigia, irmão. Eu sei que orar não é a coisa mais gostosa do mundo. Vigiar, então, também não é a coisa mais gostosa do mundo. Mas é o necessário. É prioridade. Jesus falou, orar sem cessar, e vigiar e orar. Vigiar e orar é prioridade. É prioridade, é como um vigia, irmão, numa torre. Isso é muito forte mesmo, porque Jesus dá várias expressões. Quando vem de vigiar, os vigias ficavam na torre vigiando, porque se viu um inimigo, eles já estavam preparados. Então nós temos que estar como se a gente tivesse uma torre de vigia. Ó, se o pecado vir, eu já fecho a porta. Se viu o mal, eu já repreendo em nome de Jesus. A gente tem que ficar sempre alerta. Não é que a gente vai ficar com os olhos bugalhados assim, né? Isso não. Não é desse jeito não. É que a gente vai estar sempre alerta espiritualmente. A gente vai estar sensível, ver que tem alguma coisa errada. Não, isso aqui não é de Deus. Não, isso aqui não. Isso aqui vai me afastar, isso aqui vai me tirar da presença. Não, é vigiando, é fechando essas brechas. Para quê? Para a gente não ceder à tentação. Jesus já estava preparando os discípulos, ó, vigia e ore. Vigiar e orar é do que, irmão? É da carne ou do Espírito? Do Espírito. Por isso que ele fala, pois o Espírito está disposto, ou em algumas traduções está pronto. Porque quando você vigia e ora, o Espírito está pronto, está disposto. Mas quando você não ora e não vigia, aí vem, e a carne é fraca. Aí por que a carne é fraca? Porque a gente não matou ela nem com jejum, nem com oração.
a gente não orou nem vigiou, a carne falou mais alto. Aí veio as fraquezas da carne e às vezes cede ao pecado. Mas em nome de Jesus, eu creio nessa noite que através do que Jesus fez por nós e através dessa palavra, Jesus está nos dando força para vencer. E Ele vai nos dar força, irmão, passar pelos testes, porque a palavra aqui, tentação, é passar pelo teste. Então os discípulos tinham logo um teste. Veio Judas para prender Jesus. O que os discípulos fizeram? Demorou um tempo, fugiram. Não conseguiram. Pedro negou ele. Muitos correram. Judas, nós sabemos que já traiu. Então, irmãos, se nós queremos vencer a tentação, tem que seguir o exemplo de Jesus. Tem que orar, tem que vigiar, tem que buscar a Deus, tem que fazer as coisas certas. Aí a gente vai vencer. Aí olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 41. Ao voltar pela terceira vez disse: vocês ainda dormem? Descansam, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos, o traidor chegou. Jesus é tão bom, Jesus é tão bom, que ainda acordou os discípulos. Se não tivesse acordado, Judas ia pegar eles dormindo, os traidores iam pegar eles dormindo. Então vamos, acorda, que o traidor está vindo aí. Sabe quem acorda às vezes a gente, irmão? É Deus. Sabe para quê? Para o pecado não pegar a gente, para o Satanás não pegar a gente. Aí Deus fala: acorda, meu filho, acorda, meu filho, olha o mal vindo aí. Meu filho, acorda, meu filho, acorda, minha filha, vai me buscar. Meu filho, vai orar. Sabe aquelas vezes que você não consegue dormir de madrugada, você acha que é insônia? Vai orar para ver se você não consegue dormir depois. Vai ler a palavra de Deus, irmão, vai buscar a Deus, porque senão um traidor vem. E quem que é o traidor da nossa vida? Satanás, irmão. Ele é o maior traidor que tem na vida. Ele quer o que? A nossa condenação. Ele quer que a gente sofra. Mas em nome de Jesus, vamos olhar para Jesus e vamos vencer todas as lutas, todas as provas, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar: você está mais animado depois dessa palavra? Você acha que já passou por tudo na vida? Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Ele conseguiu vencer. E você também vai conseguir vencer. Em nome de Jesus. Mas só um conselhinho. Só um conselho, não era, mas vamos lá, né? Em nome de Jesus. Não faça manha também, irmão. Não faça manha. Tem hora, irmão, tem hora que a gente está passando por nada. Ai, meu Deus, eu estou quase morrendo. Eu não sei. Meu Deus do céu, gente. A Bíblia diz: se nós se mostrar frouxo no dia da aflição, pouco será a nossa força. Gente do céu, rapaz, tem hora que a gente tem que ser mais forte. Eu disse para os irmãos, e às vezes eu lembro disso. Eu lembro quando eu trabalhava muito de pé, e meus pés inchavam, eu não tinha técnica, eu usava sapato, e às vezes o sapato apertava. E eu usava sapato e meia grossa ainda. Aí minha meia encravou. Minha meia não, meu Deus do céu, a meia encravou, vocês já viram isso? A unha encravou. Aí a unha encravou. Aí tinha um amigo meu que tinha uma irmã podóloga que trabalhava comigo, falou: vai lá na minha irmã que ela vai ver isso aí para você. Aí eu fui. Aí chega lá, pensa, unha encravada, eu creio que ninguém tem aqui, né, irmão? Vocês já teve, vocês já sabem como que é. Rapaz, a unha entra na carne, vixe. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar na carne também. Aí, eu lá na podóloga, e ela mexia na minha unha. Mexia. Ela falou: mas por que você não grita, não xinga? Porque as pessoas vêm aqui, elas gritam, elas xingam, elas falam ai. Falei: minha filha não, esse é o costume meu. Falei: Jesus levou, foi martelada. Jesus levou, foi prego. O que essa unha perto de Jesus passou? Você quer vencer as lutas, irmão? Olha para o que Jesus passou. O que é uma unha encravada perto de uma lança transpassando? O que é uma encravada com as coroas de espinho? Que os espinhos não é isso aqui não, era coisa grossa.
O que é você levar, não é um chicote que às vezes a gente fala, lá na roça tinha gente que apanhava de chicote. Você fala, mas é aquele corinho. Lá os corinhos era com ponta de ferro ou de couro grudado nas pontas. E ainda colocaram o manto e puxaram. E rasgaram ainda. E bateram com cana na cabeça dele. E imagine ele para segurar o corpo lá também, irmão. Não era fácil. Não era fácil. Então, você acha que você está passando é demais? Olha para Jesus. Sabe por quê? Irmão, Jesus sofreu, irmão. Sofreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu. E ele venceu pela minha vida e pela sua vida. E saiba de uma coisa, agora, Jesus não está mais na cruz. Jesus não está mais com a coroa de espinho. Jesus não está mais aqui na terra. Jesus está à direita de Deus com a coroa de glória, com o corpo glorificado. E a Bíblia diz, se a gente padecer com Ele, a gente vai ressuscitar com Ele. Sabe o que significa? Que toda essa aflição que a gente passa aqui vai acabar. E a gente vai receber um corpo glorificado, sem dor, sem tristeza, sem mágoa, e um corpo que não cansa, que nem se fadiga, e uma coroa eterna, um corpo eterno de glória. Então, igreja do Senhor, vamos ir para frente? Vamos vencer as guerras em nome de Jesus? Vamos orar, vamos vigiar. Se você não estava orando, não estava caindo em tentação, ora mais, vigia mais, busque mais a Deus em nome de Jesus, amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Oh Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajude a vencer as tentações. Nos ajude a vencer as diversidades, as aflições. O Senhor angustiou até a morte por nós, Jesus. E o Senhor foi fiel até o fim. O Senhor passou por todos os sofrimentos. E no final, o Senhor venceu. Até a morte o Senhor venceu. E através do seu nome nós podemos vencer até a morte. Porque nós não vamos morrer eternamente, mas nós vamos viver eternamente. Então, Jesus, ajude-nós a seguir seu exemplo. Nos dá força o suficiente nessa noite, para que nós possamos sentir a tua glória, sentir a tua presença, e que a sua vontade, Jesus, seja feita aqui na nossa vida. E que o Senhor nos dê força para passar por tudo que nós tivemos que passar, ou vamos passar. E aquilo que o Senhor puder tirar de nós, tira, Senhor. Tira, porque o Senhor não dá além daquilo que nós podemos suportar. Antes com a tentação, também o Senhor dá escape. E a tentação vem porque nós somos humanos, mas o Teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas. Então ajude nós, Jesus, a ser forte. Ajude nós a vencer todas as provas, lutas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Se entrou alguém aqui cansado, fadigado, caído, desesperado, desanimado, angustiado, com pavor, preso nas amarras, em pecado, em coisas que não está conseguindo vencer, Deus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, liberta essa vida, Deus, agora eu peço em nome de Jesus. Pai, pelo poder da sua palavra, ajude essa palavra a começar a germinar nos corações, essa palavra começar a queimar, começar a surgir efeito, que o Teu Espírito possa convencer, possa dar força, para nunca mais o pecado, a tentação, as aflições derrubar ou desanimar. Mas nessa noite, Senhor, sopra do fôlego do Teu Espírito, Pai, e vai quebrando as cadeias, correntes, libertando e dando vitória, Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém.